fumaça haviam agora desaparecido. A eles convocaram o chefe de cada aldeia, e quando se reuniram diante do estrado, acima do qual estavam os três brancos, com o grande leão de juba negra J. Adebalja, Tarzan dirigiu-se a eles. Gomangani do Vale do Palácio dos Diamantes, disse ele, vós conquistastes nesta noite a vossa liberdade dos tiranos que vos oprimem desde tempos imemoriais, anteriores à memória dos mais idosos dentre vós, por incontáveis eras, o Senhor tem sido oprimido, de modo que nunca surgiu entre vós um líder capaz de governá-lo com sabedoria e justiça. Portanto, deve selecionar um governante de uma raça diferente da sua. Senhor, você, gritaram vozes após vozes, enquanto os chefes clamavam para fazer de Tarzan dos macacos seu rei. Não! Exclamou o homem macaco, erguendo a mão em sinal de silêncio, mas há aqui um que viveu muito tempo entre vós e que conhece vossos hábitos e costumes, vossas esperanças e necessidades melhor do que qualquer outro. Se ele permanecer com você e governá-lo, tenho certeza de que fará de você um bom rei. E Tarzan apontou para o velho. O velho olhou para Tarzan com perplexidade. Mas quero ir embora daqui, disse ele. Quero voltar ao mundo da civilização, do qual fui enterrado por todos esses anos. O senhor não sabe do que está falando, respondeu o homem macaco. O senhor esteve ausente por muito tempo. Não encontrará nenhum amigo remanescente no lugar de onde veio. Você encontrará engano, hipocrisia, ganância, avareza e crueldade. Você descobrirá que ninguém se interessará por você e que você não se interessará por ninguém lá. Eu, Tarzan dos macacos, deixei minha selva e fui para as cidades construídas pelos homens. Mas sempre me senti desgostoso e feliz por retornar à minha selva, as nobres bestas que são honestas em seus amores e em seus ódios, a liberdade e a autenticidade da natureza. Se retornar, ficará desapontado e perceberá que desperdiçou uma oportunidade de realizar um trabalho que valeria muito a pena. Essas pobres criaturas precisam de você. Não posso permanecer para guiá-los para fora das trevas, mas vós podes, e podes moldá-los de modo que se tornem um povo industrioso, virtuoso e bondoso, não destreinado, contudo, nas artes da guerra, pois quando possuímos algo bom, sempre haverá aqueles que sentirão inveja e que, se forem mais poderosos do que nós, tentarão vir e tomar o que temos pela força. Portanto, é imperativo treinar seu povo para proteger seu país e seus direitos, e para protegê-los, eles devem possuir a capacidade e o conhecimento para lutar com sucesso, bem como as armas necessárias para travar suas guerras. Você diz a verdade, Tarzan dos macacos, respondeu o velho. Não há nada para mim naquele outro mundo. Então, se os Gomangani desejam que eu seja seu chefe, permanecerei aqui. Os chefes, quando interrogados, asseguraram a Tarzan que, se não pudessem tê-lo como chefe, ficariam muito satisfeitos em ter o velho, a quem todos conheciam, seja por vista ou reputação, como alguém que nunca perpetrou crueldades contra os Gomangani. Os poucos Bolgani sobreviventes que haviam se refugiado em várias partes do palácio foram localizados e conduzidos à sala do trono. Ali, foi-lhes dada a opção de permanecer no vale como escravos ou deixar o país completamente. Os Gomangani teriam caído sobre eles e os matado, mas seu novo rei não permitiu. Mas para onde iremos se deixarmos o vale do Palácio de Diamantes? Perguntou um dos Bolganianos. Além da cidade de Opar, não sabemos o que existe. E em Opar podemos encontrar apenas inimigos. Tarzan sentou-se, observando-os inquisitivamente e em silêncio. Por um longo tempo, ele permaneceu em silêncio, enquanto vários dos chefes Gomangani e outros Bolgani faziam sugestões para o futuro dos gorila-homens. Finalmente, o homem macaco se levantou e acenou para os Bolgani. Vocês são cerca de 100, disse ele. Vocês são criaturas poderosas e deveriam ser combatentes ferozes. Ao meu lado senta-se-la, a alta sacerdotisa e rainha de Opar. Um sacerdote perverso, usurpando seu poder, a expulsou de seu trono. Mas amanhã marcharemos sobre Opar com os mais bravos Gomangani do Vale do Palácio de Diamantes, e lá puniremos Cad, o sumo sacerdote, que se provou um traidor de sua rainha. E lá, mais uma vez, ascenderá ao trono de Opar. Mas onde as sementes da traição foram semeadas, a planta pode brotar a qualquer momento e onde menos se espera. Levará muito tempo, portanto, até que Ladiopar possa ter plena confiança na lealdade de seu povo, um fato que lhe oferece uma oportunidade e um país. Acompanhe-nos, portanto, ao Par e lute conosco para recolocá-la em seu trono. E então, quando a luta terminar, permaneça lá como guarda-costas de lá para protegê-la, não apenas de inimigos externos, mas também de inimigos internos. Os Bolgani discutiram o assunto por vários minutos. E então um deles se aproximou de Tarzan. Faremos como o senhor sugere, disse ele. E você será leal a-la? Perguntou o homem macaco. Um Bolgani jamais é um traidor, respondeu o gorila humano. Bom dia, exclamou Tarzan. E você,
Lá está satisfeita com este arranjo. Eu os aceito em meu serviço, respondeu ela. Na manhã seguinte, Tarzan e Lá partiram com 3.000 Gomangani e 100 Bolgani para punir o traiçoeiro Cad. Houve pouca ou nenhuma tentativa de estratégia ou engano. Eles simplesmente marcharam pelo vale do Palácio dos Diamantes, desceram a ravina rochosa para o vale de Opar e seguiram diretamente para a parte de trás do Palácio de Lá. Um pequeno macaco cinzento, sentado entre as vinhas e trepadeiras no topo das paredes do templo, os viu chegando. Inclinou a cabeça, primeiro para um lado e depois para o outro, e ficou tão interessado e excitado que por um momento esqueceu-se de coçar a barriga, uma ocupação que vinha perseguindo assiduamente há algum tempo. Quanto mais a coluna se aproximava, mais excitado ficava Manu, o macaco, e quando ele percebeu vagamente a grande quantidade de Gomangani, ficou completamente fora de si. Mas a gota d'água que o fez correr freneticamente de volta ao palácio de Opar foi a visão dos Bolgani, os ogros de seu pequeno mundo. Cad estava no pátio interno do templo, onde, ao nascer do sol, havia realizado um sacrifício ao deus flamejante. Com Cad estavam vários dos sacerdotes menores, e as suas sacerdotisas. Era evidente que havia dissensão entre eles, tanto pelas expressões carrancudas quanto pelas palavras que a dirigia a Cad. Mais uma vez o senhor foi longe demais, Cad, ela exclamou amargamente. Somente a sacerdotisa suprema do deus flamejante pode realizar o ato de sacrifício. Mais uma vez, e repetidas vezes, o senhor persiste em profanar a faca sagrada com sua mão indigna. Silêncio, mulher, rosnou o sumo sacerdote. Eu sou Cad, rei de Opar, sumo sacerdote do deus flamejante. Você é o que é apenas pela graça de Cad. Não teste minha paciência em demasia, pois conhecer o toque da faca sagrada. Era impossível confundir a ameaça sinistra em suas palavras. Vários dos presentes mal conseguiam disfarçar o choque e a surpresa diante de sua atitude sacrilega em relação à alta sacerdotisa. Por mais que pouco pensassem em o fato permanece, ela havia sido elevada ao lugar mais alto entre eles, e aqueles que acreditavam que ela estava morta, como Cad se esforçara para levá-los a crer, entregavam a toda a reverência que seu alto cargo lhe dava direito. Tenha cuidado, Cad, advertiu um dos sacerdotes mais velhos. Há um limite além do qual nem mesmo o senhor pode ultrapassar. Ousa me ameaçar, gritou Cad, com a fúria maníaca do fanatismo brilhando em seus olhos. Você ousa me ameaçar, Cad, o sumo sacerdote do deus flamejante, e, enquanto falava, saltou em direção ao homem ofensor, com a faca sacrificial erguida ameaçadoramente acima da cabeça, e justamente naquele momento um pequeno macaco cinzento surgiu, chilreando e gritando, através de uma fenda na parede que dava para o pátio do templo. Os Bolgani! Os Bolgani! Ele gritou. Eles estão chegando! Eles estão chegando! Cad parou e se virou para Manu, a mão que segurava a faca caindo ao seu lado. Você os viu, Manu? Ele perguntou. O senhor está dizendo a verdade. Se esta for mais uma de suas artimanhas, não viverá para pregar outra peça em Cad. Eu digo a verdade, tagarelou o macaquinho. Eu os vi com meus próprios olhos. Quantos deles existem? Perguntou Cad. E quão perto de Opar eles chegaram? São tantos quanto as folhas das árvores, respondeu Manu. E já estão próximos ao muro do templo os Bolgani e os Gomangani. Vêm como as grâminas que crescem nas ravinas onde é fresco e úmido. Cad virou-se e ergueu o rosto em direção ao sol, e, jogando a cabeça para trás, emitiu um grito prolongado que culminou em um berro penetrante. Por 3 vezes ele emitiu o grito horrendo, e em seguida, com uma ordem aos demais na corte para que o seguissem, partiu a trote vivo em direção ao palácio propriamente dito. Enquanto Cad dirigia seus passos em direção à antiga avenida, sobre a qual se ergueu o palácio de Opar, saíam de cada corredor e porta grupos dos homens nodosos e hirsutos de Opar, armados com seus pesados porretes e facas, gritando e tagarelando nas árvores acima deles. Havia uma vintena ou mais de pequenos macacos cinzentos. Não aqui, gritaram eles, não aqui, e apontaram para o lado sul da cidade. Como uma multidão indisciplinada, a horda de sacerdotes e guerreiros reentram no palácio a reboque de Cad e refizeram seus passos em direção ao lado oposto do edifício. Eles se apressaram para o topo da alta muralha que guarda o palácio, exatamente quando as forças de Tarzan pararam do lado de fora. Pedras! Pedras! Gritou Cad, e em resposta às suas ordens, as mulheres no pátio abaixo começaram a recolher os fragmentos soltos de pedra que haviam se desintegrado da muralha e do palácio, e a joga-los para os guerreiros acima. Vá embora! Gritou Cad para o exército fora de seus portões. Vá embora! Sou Cad, sumo sacerdote do Deus Flamejante, e este é o seu templo. Não profane o templo do Deus Flamejante, ou conhecerá sua ira. Tarzan avançou um pouco à frente dos demais e ergueu a mão em sinal de silêncio. Lá está a sua alta sacerdotisa e rainha. Ele bradou aos oparianos na muralha. Cad é um traidor e um impostor. Abram seus portões e recebam sua rainha. Entreguem os traidores à justiça,
e nenhum mal lhes acontecerá, mas recusem a entrada de lá em sua cidade, e tomaremos a força, com derramamento de sangue aquilo que pertence a lá por direito. Ao terminar de falar, lá se aproximou dele para que todo o seu povo pudesse vê-la, e imediatamente houve gritos dispersos por lá e uma ou duas vozes se levantaram contra Cade. Percebendo que não seria preciso muito para virar a balança contra ele, Cade gritou para seus homens atacarem. Simultaneamente, lançou uma pedra contra Tarzan. Somente a maravilhosa agilidade que possuía salvou o homem-macaco, e o projétil passou por ele, atingindo um gomangari sobre o coração e derrubando, instantaneamente, uma chuva de mísseis caiu sobre eles, e então Tarzan ordenou que seus seguidores atacassem. Rugindo e grunhindo, os Bolgani e os Gomangani avançaram para o ataque. Como felinos, subiram pela parede áspera diante das ameaçadoras clavas acima. Tarzan, que havia escolhido Cade como seu objetivo, foi um dos primeiros a alcançar o cume. Um guerreiro peludo e corcunda o atacou com um porrete, e agarrando-se ao topo da muralha com uma mão, Tarzan agarrou a arma com a outra e a arrancou de seu agressor. Ao mesmo tempo, ele viu Cade virar-se e desaparecer no pátio além. Então, Tarzan se ergueu até o topo, onde foi imediatamente confrontado por dois outros guerreiros de Opa. Com a arma que havia tomado de seu companheiro, derrubou-os para a direita e para a esquerda. Tamanha vantagem lhe proporcionava sua grande altura e força sobre eles. E então, lembrando-se apenas de que Cade, o líder da revolta contra lá, não deveria escapar, Tarzan saltou para o pavimento inferior, justamente quando o sumo sacerdote desaparecia por um arco na extremidade oposta do pátio. Alguns sacerdotes e sacerdotisas procuraram impedir seu progresso. Apoiando-se em um dos primeiros pelos tornozelos, ele girou o corpo em círculos ao seu redor, abrindo seu próprio caminho enquanto corria para a extremidade oposta do pátio, onde parou e se virou, e empregando toda a força de seus grandes músculos no esforço, girou o corpo do padre mais uma vez e o arremessou de volta contra os rostos de seus perseguidores. Sem esperar para notar o efeito de seu ato, ele se virou novamente e continuou em perseguição a Cade. O companheiro mantinha-se sempre à sua frente, pois Cade conhecia melhor do que Tarzan os labirínticos labirintos do palácio, do templo e dos pátios. Tarzan estava convencido de que a trilha o conduzia aos pátios internos do templo. Lá, Cade encontraria fácil acesso às profundezas sob o palácio e um esconderijo de onde seria difícil desalojá-lo. Tão numerosos e sinuosos eram os túneis subterrâneos escuros. E assim Tarzan envidou todos os esforços para chegar a tempo à corte sacrificial e impedir que Cade alcançasse a relativa segurança das passagens subterrâneas. Mas, ao finalmente saltar pela porta para a corte, uma laçada, astutamente armada, fechou-se em torno de um de seus tornozelos, e ele foi lançado pesadamente ao chão. Quase instantaneamente, vários dos pequenos homens tortos de Opar saltaram sobre ele, onde jazia, meio atordoado pela queda, e antes que ele tivesse recuperado totalmente suas faculdades, eles o amarraram com segurança. Apenas semiconsciente, sentiu-os erguê-lo do chão e carregá-lo, sendo depositado, em seguida, sobre uma fria superfície de pedra. Foi então que a plena consciência retornou a ele, e percebeu que jazia estendido mais uma vez sobre o altar sacrificial do pátio interno do templo do Deus flamejante, e acima dele estava Cade, o sumo sacerdote, com seu rosto cruel contorcido em uma careta de ódio, e na antecipação de uma vingança muito adiada. Finalmente, regozijou-se a criatura do ódio. Desta vez, Tarzan dos macacos, você conhecerá a fúria não do Deus flamejante, mas de Cade, o homem, e não haverá espera nem interferência. Ele ergueu a faca sacrificial bem acima de sua cabeça. Além do ponto da faca, Tarzan dos macacos viu o cume da muralha do pátio, e apenas sobrepondo-se a ela, a cabeça e os ombros de um poderoso leão de juba negra. J.A. Debal já, ele exclamou. Matar, matar. Cade hesitou, com sua faca erguida. Ele viu a direção dos olhos do homem macaco e os seguiu, e naquele instante o leão dourado saltou para o pavimento e, com dois saltos poderosos, estava sobre o sumo sacerdote de Opa. A faca caiu no chão e as grandes mandíbulas se fecharam sobre o rosto horrível. Os sacerdotes inferiores que haviam apreendido Tarzan, e que permaneceram para testemunhar sua morte pelas mãos de Cade, fugiram gritando do pátio no instante em que o leão dourado saltou sobre seu mestre. E agora Tarzan, J.A. Debal já e o cadáver de Cade eram os únicos ocupantes do pátio sacrificial do templo. Venha, J.A. Debal já, ordenou Tarzan, que ninguém cause dano a Tarzan dos macacos. Uma hora depois, as forças vitoriosas de lá estavam invadindo o antigo palácio e os templos de Opa. Os sacerdotes e guerreiros que não haviam sido mortos renderam-se rapidamente e reconheceram-la como sua rainha e alta sacerdotisa. E agora, por ordem de lá, a cidade estava sendo vasculhada em busca de Tarzan e Cade. Foi assim que lá, pessoalmente liderando uma equipe de busca,
adentrou o pátio sacrificial. A visão que se apresentou a seus olhos a fez parar abruptamente, pois ali, amarrado sobre o altar, jazia Tarzan dos macacos, e acima dele, com o rosto carrancudo e os olhos brilhantes fixos diretamente nela, estava J.A. Debalja, o leão dourado. Tarzan, gritou-la, dando um passo em direção ao altar. Cad finalmente conseguiu o que queria. Deus de meus pais, tenha piedade de mim. Tarzan está morto. Não, gritou o homem macaco, longe de estar morto. Venha me libertar. Estou apenas preso, mas, se não fosse por J.A. Debalja, eu estaria morto sob sua faca sacrificial. Graças a Deus, exclamou-la, e começou a se aproximar do altar, mas hesitou diante da atitude ameaçadora do leão rosnando. Abaixo, grite Tarzan, deixem-na se aproximar. E J.A. Debalja deitou-se ao lado de seu mestre e estendeu seu queixo barbudo sobre o peito do homem macaco. Ela veio então, e pegando a faca sacrificial, cortou as amarras que mantinham o senhor da selva cativo, e então ela viu, além do altar, o cadáver de Cad. Seu pior inimigo está morto, disse Tarzan, e por sua morte você pode agradecer a J.A. Debalja, assim como eu agradeço por minha vida. Vossa Majestade deve governar agora em paz e felicidade, e em amizade com o povo do Vale do Palácio dos Diamantes. Naquela noite, Tarzan, os Bolgani, os chefes dos Gomangani, os sacerdotes e sacerdotisas de Opar sentaram-se no grande salão de banquetes do Palácio de Opar, como convidados de Lá, a rainha, e comeram das travessas douradas dos antigos Atlantes, travessas que haviam sido forjadas em um continente que hoje existe apenas nas lendas da antiguidade. Na manhã seguinte, Tarzan e J.A. Debalja partiram em sua jornada de volta à terra dos Vazirial-Lar. Flora Alquiz e seus 4 confederados, perseguidos por Lúvin e seus 200 guerreiros, tropeçaram na escuridão da noite da selva. Eles não tinham objetivo, pois, guiados inteiramente pelos negros, não sabiam onde estavam e estavam completamente perdidos. A única ideia que dominava a mente de cada um era colocar a maior distância possível entre si e o acampamento dos caçadores de marfim, pois, independentemente do resultado da batalha que pudesse ter havido, o destino deles seria o mesmo caso fossem capturados pelo partido vitorioso. Eles haviam tropeçado por talvez meia hora quando, durante um momento de descanso, ouviram claramente atrás deles o som da perseguição, e novamente mergulharam em sua fuga sem rumo de terror. Atualmente, para sua surpresa, discerniram o brilho de uma luz à frente. O que poderia ser? Teriam eles completado um círculo, e seria este novamente o acampamento do qual haviam fugido. Eles avançaram para reconhecer o terreno, até que finalmente avistaram diante de si os contornos de um acampamento cercado por uma boma de espinhos, no centro do qual ardia uma pequena fogueira. Ao redor da fogueira, congregavam-se 50 guerreiros negros, e à medida que os fugitivos se aproximavam, viram entre eles uma figura que se destacava nitidamente à luz da fogueira, uma mulher branca. Atrás deles, o som da perseguição se intensificava. Pelos gestos e gesticulações dos negros ao redor da fogueira, era evidente que estavam discutindo os sons da batalha que haviam ouvido recentemente na direção do acampamento dos invasores, pois frequentemente apontavam naquela direção. Agora, a mulher ergueu a mão em sinal de silêncio, e todos escutaram. Era evidente que eles também ouviam a aproximação dos guerreiros que perseguiam Flora Alquiz e seus cúmplices. Há uma mulher branca ali, disse Flora aos demais. Não sabemos quem ela é, mas ela é nossa única esperança, pois aqueles que nos perseguem nos alcançarão rapidamente. Talvez esta mulher nos proteja. Venha, vou descobrir. E sem esperar resposta, caminhou ousadamente em direção à bomba. Eles haviam percorrido apenas uma curta distância quando os olhos aguçados dos vazios descobriram. E instantaneamente a muralha da bomba foi cercada por lanças eriçadas. Pare! Gritou um dos guerreiros. Somos os Vaziri de Tarzan. Quem é o? A senhora? Sou inglesa. Respondeu Flora. Eu e meus companheiros estamos perdidos na selva. Fomos traídos por nosso safari. Nosso chefe está nos perseguindo agora com guerreiros. Somos apenas 5 e pedimos sua proteção. Que venham, disse Jane ao Vaziri. Enquanto Flora Alquiz e os 4 homens entravam na bomba sob o olhar atento de Jane Clayton e dos Vaziri, outro par de olhos observava da folhagem da grande árvore que dominava o acampamento do lado oposto olhos cinzentos que se iluminaram de maneira estranha ao reconhecer a moça e seus acompanhantes. Ao se aproximarem da Lady Greystoke, os recém-chegados soltaram uma exclamação de surpresa. Flora! Exclamou ela. Surpresa, Flora Alquiz. O que exatamente a traz aqui? A moça, também assustada, parou completamente. Lady Greystoke, ela exclamou. Não compreendo. Continuou Lady Greystoke. Eu não sabia que você estava na África. Por um momento, a falante Flora foi tomada pela consternação, mas logo seu engenho natural veio em seu auxílio. Estou aqui com o Sr. Blueberry e seus amigos, disse ela, que vieram fazer pesquisas científicas,
e me trouxeram porque eu havia estado na África com o Sr. e Lord Greystoke, e conhecia algo dos costumes e tradições do país, e agora nossos meninos se voltaram contra nós e, a menos que o senhor possa nos ajudar, estamos perdidos. Eles são da costa oeste? Perguntou Jane. Sim, respondeu Flora. Acredito que meu vaziri possa lidar com eles. Quantos deles existem? Cerca de 200. Disse Krask. Lady Greystoke balançou a cabeça. As probabilidades são bastante altas, comentou ela, e então chamou Úrsula, que estava no comando. Há 200 rapazes da costa oeste vindo atrás dessas pessoas, ela disse. Teremos que lutar para defendê-las. Somos vaziri, respondeu Úrsula. Simplesmente, e um momento depois, a van das forças de Lúvine surgiu na extremidade externa do alcance da fogueira. À vista dos guerreiros reluzentes prontos para recebê-los, os rapazes da costa oeste pararam. Lúvine, avaliando rapidamente a inferioridade numérica do inimigo, avançou alguns passos à frente de seus homens e começou a gritar insultos e provocações, exigindo que os brancos se rendissem a ele. Ele acompanhou suas palavras com passos fantásticos e grotescos, ao mesmo tempo em que brandia seu fuzil e sacudia o punho. No momento, seus seguidores retomaram o refrão até que toda a tropa de 200 homens estivesse gritando, berrando e ameaçando, enquanto pulavam e saltavam, entrando em um frenesi de excitação que lhes daria a coragem necessária para iniciar uma carga. Os vaziri, atrás da paliçada, instruídos e disciplinados por Tarzan dos macacos, há muito haviam abandonado a fantástica abertura para a batalha tão cara aos corações de outras tribos guerreiras e, em vez disso, permaneciam estoicos e sombrios, aguardando a chegada do inimigo. Eles possuem vários rifles, comentou Lady Greystoke. Isso parece bastante ruim para nós. Não há mais de meia dúzia que consigam acertar em algo com seus fuzis, disse Krask. Vocês, homens, estão todos armados. Tomem seus lugares entre meus vaziri. Avisem seus homens que se retirem e nos deixem em paz. Não atirem até que eles ataquem, mas no primeiro ato hostil, comecem a atirar e continuem. Não há nada que desanime tanto um negro da costa oeste quanto o fogo de fuzil de homens brancos. Flora e eu permaneceremos na retaguarda do acampamento, perto daquela árvore grande. Ela falou com autoridade, como alguém acostumado a comandar e que sabe do que fala. Os homens obedeceram-na, até mesmo Bluebeard, embora tremesse lastimavelmente ao avançar para ocupar seu lugar nas primeiras fileiras entre os vaziri. Seus movimentos, à luz da fogueira, eram todos claramente discerníveis para Lúvine, e também para aquele outro que observava da folhagem da árvore sob a qual Jane Clayton e Flora Hawkes se refugiaram. Lúvine não havia vindo para lutar, ele veio para capturar Flora Hawkes. Ele se voltou para seus homens. Existem apenas 50 deles, disse ele. Poderíamos eliminá-los facilmente, mas não viemos para fazer guerra. Viemos buscar a garota branca de volta. Fiquem aqui e façam um grande espetáculo contra esses filhos de chacais. Mantenha-os sempre olhando para você. Avançar um pouco e recuar novamente, e enquanto você estiver mantendo a atenção deles atraída nessa direção, eu levarei 50 homens e irei para a retaguarda do acampamento deles e pegarei a moça branca. E quando eu a tiver, enviarei uma mensagem a você e imediatamente você poderá retornar à aldeia, onde, atrás da paliçada, estaremos seguros contra ataques. Agora, esse plano se adequava bem aos negros da costa oeste, que não tinham estômago para a batalha iminente, e assim dançavam, gritavam e ameaçavam com mais veemência do que antes, pois sentiam que estavam fazendo tudo com perfeita impunidade, já que em breve se retirariam, após uma vitória sem derramamento de sangue, para a segurança de sua paliçada. Enquanto as Lúvine, fazendo um desvio, se esgueiravam pela camuflagem das densas selvas para a retaguarda do acampamento, e o barulho dos negros da costa oeste se elevava a proporções quase ensurdecedoras. A figura de um gigante branco, nu, exceto por um tapa-sexo, e pele de leopardo, seu contorno divino delineado pela luz trêmula da fogueira de animais, caiu repentinamente no chão diante das duas mulheres brancas, vinda da árvore acima delas. John, exclamou Lady Greystoke, graças a Deus, é você. SSSSH, advertiu o gigante branco, colocando um dedo indicador nos lábios. E então, subitamente, voltou-se para Flora Hawkes. É você que eu quero, ele gritou, e agarrando a moça, jogou-a levemente sobre os ombros. E antes que Lady Greystoke pudesse interferir, antes que ela percebesse o que havia ocorrido, ele saltou levemente a bomba protetora na retaguarda do acampamento e desapareceu na selva além. Por um momento, Jane Clayton permaneceu atordoada, como alguém atingido por um golpe inesperado, e então, com um gemido sufocado, desabou soluçando no chão, com o rosto enterrado nos braços. Foi assim que Lúvine e seus guerreiros encontraram, enquanto se aproximavam furtivamente sobre a bomba e entravam no acampamento, na retaguarda dos defensores, do lado oposto ao fogo da besta. Eles haviam vindo por uma mulher branca e encontraram uma,
e, arrastando-a rudemente para se levantar, sufocando seus gritos com palmas ásperas e imundas, levaram-na para a selva em direção à aldeia paliçada dos caçadores de marfim. 10 minutos depois, os homens brancos e os vaziri viram os negros da costa oeste recuarem lentamente para a selva, ainda gritando e ameaçando, como se estivessem determinados à aniquilação total de seus inimigos. A batalha havia terminado sem um tiro disparado, uma lança arremessada. Meu Deus, disse Tuco. Qual foi toda essa confusão? Afinal, achei que iriam aquecer a casa, mas os canalhas só fizeram gritar. E aqui estamos nós, e é isso. O judeu inflou o peito. É preciso mais do que um bando de negros para intimidar Adolf Gruber, disse ele pomposamente. Kras, que observou os negros partirem. Em seguida, coçando a cabeça, voltou-se para a fogueira. Não consigo entender, disse ele, e então, de repente, onde estão Flora e Lady Greystoke? Foi então que descobriram que as duas mulheres estavam desaparecidas. Os vaziri estavam frenéticos. Eles chamaram em voz alta pelo nome de sua senhora, mas não houve resposta. Venha, gritou Úrsula. Nós, os vaziri, lutaremos, afinal. E correndo para a boma, saltou Ai, seguido por seus 50 negros. Partiu em perseguição aos rapazes da costa oeste. Não demorou muito para que os alcançassem. E o que se seguiu assemelhou-se mais a uma debandada do que a uma batalha. Em pânico, fugindo em direção à sua paliçada com os vaziri em seu encalço, os negros da costa oeste jogaram fora seus rifles para correr mais rápido, mas Luvin e seu grupo tiveram tempo suficiente para alcançar a aldeia e obter a segurança da paliçada antes que os perseguidos e os perseguidores a alcançassem. Uma vez dentro do portão, os defensores resistiram, pois perceberam que, se os vaziri entrassem, todos seriam massacrados. Lutaram, então, como um rato encurralado, com o resultado de conseguirem repelir os atacantes até que pudessem fechar e trancar o portão. Construída como fora para defesa contra números muito maiores, a aldeia era fácil de defender, pois havia menos de 50 vaziri agora, e quase 200 homens de combate dentro da aldeia para defendê-la contra eles. Percebendo a futilidade do ataque cego, Úrsula retirou suas forças a uma curta distância da paliçada, onde se agacharam, com seus rostos ferozes e carrancudos fixos no portão. Enquanto Úrsula ponderava esquemas para enganar o inimigo, que percebeu não poder vencer apenas pela força. É apenas Lady Greystoke que desejamos, disse ele. A vingança pode esperar por outro dia, mas sequer sabemos que ela está na aldeia, lembrou um de seus homens. Onde mais ela poderia estar, então? Perguntou Úrsula. É verdade que o senhor pode estar certo, ela pode não estar na aldeia, mas pretendo descobrir. Tenho um plano. Veja, o vento vem do lado oposto da vila. 10 de vocês me acompanharão, enquanto os demais avançarão novamente diante do portão e farão muito barulho, fingindo que estão prestes a atacar. Após algum tempo, o portão se abrirá e eles sairão. Isso eu lhe garanto. Tentarei estar aqui antes que isso aconteça, mas, caso eu não esteja, dividam-se em 2 grupos e posicionem-se em ambos os lados do portão, permitindo que os negros da costa oeste escapem. Não nos importamos com eles. Observe apenas a Lady Greystoke. Quando a vi, afaste-a daqueles que aguardam. O senhor compreende. Seus companheiros assentiram. Então venham, disse ele, e selecionando 10 homens, desapareceu na selva. Luvin havia carregado Jane Clayton até uma cabana não muito distante do portão de entrada da aldeia. Ali, ele havia amarrado com segurança e preso a uma estaca, ainda acreditando que ela era Flora Hawkes, e então ele a deixou para se apressar de volta em direção ao portão, a fim de assumir o comando de suas forças na defesa da vila. Os eventos da última hora se sucederam tão rapidamente que Jane Clayton ainda estava meio atordoada com a série de choques que teve de suportar. Diminuindo a quase nada a ameaça de sua situação atual, estava a lembrança de que seu Tarzan havia abandonado em sua hora de necessidade, levando para a selva outra mulher. Nem mesmo a lembrança do que Úrsula lhe havia contado sobre o acidente que Tarzan sofrerá, e que supostamente afetará vivamente sua memória, conseguia reconciliá-la com a brutalidade de sua deserção, e agora ela jazia, de bruços, na sujeira da cabana árabe, soluçando como não fazia há muitos anos. Enquanto jazia ali, dilacerada pela dor, Úrsula e seus 10 homens se aproximaram sorrateiramente e silenciosamente da parte externa da paliçada, contornando-a até a retaguarda da aldeia. Ali, encontraram grandes quantidades de mato morto, restos da limpeza que os árabes haviam feito ao construir sua aldeia. Eles trouxeram isso e o empilharam ao longo da paliçada, bem encostado nela, até que quase 3/4 da paliçada daquele lado da aldeia estivessem cobertos por ela. Percebendo a dificuldade de prosseguir com seus trabalhos em silêncio, Úrsula despachou um de seus homens para o grupo principal, situado no lado oposto da aldeia, com instruções para que mantivessem um ruído contínuo de gritos, a fim de abafar o som das operações de seus companheiros. O plano funcionou à perfeição,
Mas, embora permitisse a Úrsula e seus companheiros trabalhar com esforços redobrados, levou mais de 1 hora para que a pilha de arbustos fosse disposta a seu contento. Luvine, a partir de uma abertura na paliçada, observou o corpo principal dos Vaziri, que agora se revelavam com a ascensão da lua, e finalmente chegou à conclusão de que não pretendiam atacar naquela noite, podendo, portanto, relaxar sua vigilância e utilizar o tempo de outra forma, mais agradável, instruindo a maior parte de seus guerreiros a permanecerem próximos ao portão e sempre em alerta, com ordens para que fosse convocado no momento em que os Vaziri demonstrassem qualquer mudança de atitude. Luvine dirigiu-se à cabana na qual havia deixado Lady Greystoke. Negro era um sujeito corpulento, com testa baixa e recuada e maxilar prognata, um tipo da forma mais baixa do negro africano. Ao entrar na cabana com uma tocha acesa, que fincou no chão, seus olhos injetados fitaram avidamente a forma imóvel da mulher, prostrada diante dele. Ele umedeceu os lábios grossos e, aproximando-se, estendeu a mão e tocou-a. Jane Clayton ergueu o olhar e, recuando com repulsa, encolheu-se. Ao ver o rosto da mulher, o negro demonstrou surpresa. Quem é o senhor? Ele exigiu no pidgin inglês da costa. Sou Lady Greystoke, esposa de Tarzan dos Macacos, respondeu Jane Clayton. Se o senhor for sensato, irá me libertar imediatamente. Surpresa e terror manifestavam-se nos olhos de Luvine, e também outra emoção, mas qual dominaria o cérebro turvo era difícil, então, dizer. Por um longo tempo, ele permaneceu sentado, fitando-a, e lentamente a expressão ávida e triunfante em seu rosto dominou e extinguiu o medo que ali se manifestara a princípio. E nessa mudança, Jane Clayton leu sua sentença. Com dedos trêmulos, Luvine desfez os nós das amarras que prendiam os pulsos e tornozelos de Jane Clayton. Ela sentiu sua respiração quente sobre si e viu seus olhos injetados e a língua vermelha que momentaneamente lambeu os lábios grossos. No instante em que sentiu a última tira com a qual estava amarrada cair, ela saltou e correu para a entrada da cabana, mas uma mão enorme se estendeu e a agarrou. E enquanto Luvine a puxava de volta para ele, ela girou como uma tigresa enfurecida e golpeou repetidamente seu rosto feio e sorridente. Com força bruta, implacável e indomável, ele subjugou sua fraca resistência, e, lenta e seguramente, a aproximou de si. Alheios a tudo mais, surdos aos gritos dos Vaziri diante do portão e à súbita nova comoção que surgiu na aldeia, os dois prosseguiram na luta. A mulher, desde o início, fadada à derrota. Contra a paliçada traseira, Úrsula já havia ateado tochas em chamas à sua pilha de arbustos em meia dúzia de lugares diferentes. As chamas, alimentadas por uma brisa suave da selva, saltaram quase imediatamente para uma conflagração rugidora, diante da qual a madeira seca da paliçada desmoronou em uma chuva de faíscas avermelhadas que o vento carregou para os telhados de palha das cabanas além, até que, em um período incrivelmente curto de tempo, a aldeia se tornou um inferno rugidor de chamas, e, como Úrsula havia previsto, o portão se abriu e os negros da costa oeste se lançaram em pânico em direção à selva. De cada lado do portão estavam os Vaziri, procurando por sua senhora, mas, embora esperassem e observassem em silêncio até que ninguém mais saísse do portão da aldeia, e até que o interior da paliçada se tornasse um inferno fervilhante de fogo, eles não a viram. Muito tempo depois de estarem convencidos de que nenhum ser humano poderia permanecer vivo na aldeia, eles ainda esperavam e tinham esperança, mas, por fim, Úrsula desistiu da vigília inútil. Ela nunca esteve lá, disse ele, e agora devemos perseguir os negros e capturar alguns deles, dos quais poderemos aprender o paradeiro de Lady Greystoke. Já era dia quando se depararam com um pequeno grupo de retardatários, acampados a poucos quilômetros a oeste. Estes foram rapidamente cercados, obtendo sua imediata rendição mediante promessas de imunidade, caso respondessem com veracidade às perguntas que Úrsula lhes faria. Onde fica Luvine? Exigiu Úrsula, que havia aprendido o nome do líder dos garotos da costa oeste com os europeus na noite anterior. Não sabemos, não o vemos desde que deixamos a aldeia, respondeu um dos negros. Éramos alguns dos escravos dos árabes, e quando escapamos da paliçada na noite passada, fugimos dos outros, pois pensamos que estaríamos mais seguros sozinhos do que com Luvine, que é ainda mais cruel do que os árabes. Você viu as mulheres brancas que ele trouxe para o acampamento ontem à noite? Exigiu Úrsula. Ele trouxe apenas uma mulher branca, respondeu o outro. O que ele fez com ela? Onde ela está agora? Perguntou Úrsula. Não sei. Quando a trouxe, amarrou-lhe mãos e pés e a colocou na cabana que ocupava perto do portão da aldeia. Não a vemos desde então. Úrsula virou-se e olhou para seus companheiros. Um grande medo pairava em seus olhos, um medo que se refletia nos semblantes dos demais. Venha, disse ele, retornaremos à aldeia, e vocês virão conosco, acrescentou, dirigindo-se aos negros da costa oeste. E se nos mentiram, fez um movimento significativo com o dedo indicador sobre a garganta. Não mentimos para o senhor,
Responderam os outros. Rapidamente, refizeram seus passos em direção às ruínas da aldeia árabe, das quais nada restava, exceto algumas pilhas de brasas fumegantes. Onde ficava a cabana na qual a mulher branca estava confinada? Exigiu Úrsula, ao entrarem nas ruínas fumegantes. Aqui, disse um dos negros, e caminhou rapidamente alguns passos além do que fora o portão da aldeia. De repente, ele parou e apontou para algo que estava no chão. Ali, disse ele, está a mulher branca que você procura. Úrsula e os demais avançaram. Raiva e pesar disputavam o domínio sobre eles ao contemplarem, estendidos diante de si, os restos carbonizados de um corpo humano. É ela, disse Úrsula, virando-se para esconder sua dor enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas ébano. Os demais Vaziri foram igualmente afetados, pois todos haviam amado a companheira do grande Bwana. Talvez não seja ela, sugeriu um deles. Talvez seja outra pessoa. Podemos perceber rapidamente, exclamou um terceiro. Se seus anéis estiverem entre as cinzas, é de fato ela. E ele se ajoelhou e procurou pelos anéis que Lady Greystoke habitualmente usava. Úrsula balançou a cabeça com desespero. É ela, disse ele. Ali está a própria estaca a qual ela foi amarrada. Apontou para o toco enegrecido de uma estaca bem ao lado do corpo. E quanto aos anéis, mesmo que não estejam lá, isso não significará nada, pois Lúvine os teria retirado dela assim que a capturasse. Houve tempo para que todos os outros deixassem a aldeia, exceto ela, que estava amarrada e não podia partir. Não pode ser outra. Vaziri cavou uma sepultura rasa e depositou as cinzas ali com reverência, marcando o local com um pequeno monte de pedras. Leão dourado, com 2 saltos poderosos, estava sobre o sumo sacerdote. Enquanto Tarzan dos macacos, adaptando sua velocidade à de J.A. de Balja, seguia seu caminho comparativamente lento para casa. Ele revisava com emoções variadas as experiências da semana passada. Embora não tivesse obtido sucesso ao invadir os cofres do tesouro de Opar, o saco de diamantes que carregava compensava em várias vezes o fracasso de seus planos. Sua única preocupação agora era a segurança de seu Vaziri. Talvez, um desejo incômodo de encontrar os brancos que o drogaram e lhes aplicar o castigo que mereciam. Considerando, no entanto, seu maior desejo de retornar para casa, ele decidiu não fazer nenhum esforço para prendê-los, pelo menos por enquanto. Caçando junto, alimentando-se juntos e dormindo junto, o homem e o grande leão trilhavam as selvagens sendas da selva em direção ao lar. Ontem, compartilharam a carne de Bara, o veado. Hoje, banqueteavam-se com a carcaça de Horta, o javali, e entre eles havia poucas chances de que algum passasse fome. Eles haviam chegado a uma jornada de distância do bangalô quando Tarzan descobriu o rastro de um considerável grupo de guerreiros. Assim como alguns homens devoram as últimas cotações da bolsa de valores como se sua própria existência dependesse de um conhecimento preciso delas, Tarzan dos macacos devorava cada pedaço de informação que a selva continha para ele, pois, na verdade, um conhecimento preciso de tudo que essa informação poderia lhe transmitir fora, durante sua vida, uma condição sine qua non para sua existência. Então, examinou cuidadosamente os rastros que se estendiam à sua frente, com vários dias de idade, embora parcialmente apagados pela passagem de animais desde que foram feitos, mas ainda legíveis o suficiente para os olhos e narinas aguçados do homem macaco. Sua indiferença parcial subitamente deu lugar a um interesse aguçado, pois, entre as pegadas dos grandes guerreiros, ele via aqui e ali a pegada menor de uma mulher branca, uma pegada amada que ele conhecia tão bem quanto o senhor conhece o rosto de sua mãe. O Vaziri retornou e lhe disse que eu estava desaparecido, soliloquiou ele, e agora ela partiu com eles para me procurar. Ele se voltou para o leão. Bem, J.A. de Balja, mais uma vez nos afastamos do lar, mas não, onde ela está é o lar. A direção que a trilha seguia deixou Tarzan dos macacos bastante intrigado, pois não era ao longo da rota direta em direção ao par, mas sim em uma direção mais ao sul. No 6º dia, seus ouvidos aguçados captaram o som de homens se aproximando, e logo depois, o rastro de negros chegou às suas narinas. Enviando J.A. de Balja para o matagal a fim de se esconder, Tarzan subiu nas árvores e se moveu rapidamente na direção dos negros que se aproximavam. À medida que a distância entre eles diminuía, o odor se tornava mais forte, até que, mesmo antes de vê-lo, Tarzan soube que era um Vaziri. Mas o único eflúvio que teria preenchido sua alma com felicidade estava ausente. Foi uma Úrsula surpresa que, à frente dos tristes e abatidos Vaziri, surgiu na curva da trilha, repentinamente, frente a frente com seu mestre. Tarzan dos macacos! Exclamou Úrsula. É realmente você? Não é outro, respondeu o homem macaco. Mas onde está Lady Greystoke? Ah, mestre, como poderíamos lhe dizer? Exclamou Úrsula. Você não quer dizer? Exclamou Tarzan. Não pode ser. Nada poderia acontecer a ela enquanto estivesse sob a proteção do meu Vaziri. Os guerreiros abaixaram a cabeça,
envergonhados e tristes. Oferecemos nossas vidas pela dela, disse Úrsula, simplesmente. Ele jogou sua lança e escudo no chão, e, estendendo os braços, expôs seu grande peito a Tarzan. Ataque, Bwana, disse ele. O homem macaco afastou-se com a cabeça curvada. No momento, ele voltou a olhar para Úrsula. Conte-me como aconteceu, disse ele. E esqueça suas palavras tolas, assim como esqueci a sugestão que as motivou. Brevemente, Úrsula narrou os eventos que levaram à morte de Jane, e quando terminou, Tarzan dos macacos pronunciou apenas 3 palavras, formulando uma pergunta que lhe era típica. Onde está Luvini? Ele perguntou. Ah, isso nós não sabemos, respondeu Úrsula. Mas saberei, disse Tarzan dos macacos. Sigam o seu caminho, meus filhos, de volta às suas cabanas, às suas mulheres e aos seus filhos. E quando virem Tarzan dos macacos novamente, saberão que Luvini está morto. Imploraram permissão para acompanhá-lo, mas ele não lhes deu ouvido. O senhor é necessário em casa nesta época do ano, disse ele. Já faz tempo que o senhor está afastado dos rebanhos e campo. Retorne, então, e leve a mensagem a Cora. Mas diga-lhe que é meu desejo que ele também permaneça em casa e se eu fracassar, que ele venha e retome meu trabalho inacabado, caso deseje fazê-lo. Ao terminar de falar, ele se virou na direção de onde havia vindo e assobiou uma única nota longa e grave. Um momento depois, J.A.D. Balja, o leão dourado, surgiu na trilha da selva. O leão dourado, exclamou Úrsula, quando ele escapou de Kaiwaze, foi para procurar seu amado Bwana. Tarzan assentiu. Ele seguiu muitas marchas até um país estranho, até que me encontrou, disse ele, e então despediu-se do vaziri e voltou a afastar-se de casa em busca de Luvini e de vingança. John Pebres, preso na bifurcação de uma árvore grande, saudou a chegada da aurora com olhos cansados. Próximo a ele estava Dicto, igualmente acomodado em outra forquilha, enquanto Krusky, mais inteligente, portanto, possuidor de maior engenho inventivo, havia improvisado uma pequena plataforma de galhos sobre 2 galhos paralelos, na qual repousava com relativo conforto. A 10 pés acima dele, Blueber balançava, meio exausto e totalmente aterrorizado, para um galho menor, sustentado em algo que se aproximava da segurança por uma bifurcação do galho ao qual se agarrava. Gordo, gemeu Pebres, deixarei que os malditos leões me devorem antes de passar outra noite como esta. E aqui estamos, e é isso. E, por Deus, também, disse Toca. Ele dorme no chão depois disso. Leões ou não leões, se a inteligência combinada dos 3 fosse igual à de uma morsa, observou Krusky, poderíamos ter dormido com relativa segurança e conforto no chão ontem à noite. Olá, Blueber, o Sr. Krusky está falando com você, chamou Pebres com fina ironia, enfatizando o senhor. Olá. Olá, não me importa o que ninguém diga, lamentou Blueber. Ele quer que construamos uma casa para ele todas as noites, continuou Pebres, enquanto ele fica por perto nos dizendo como fazê-lo. E ele, sendo um cavalheiro fino, não faz nenhum trabalho. Por que eu deveria fazer qualquer trabalho manual quando vocês 2, grandes bestas, não têm mais nada com que trabalhar? Perguntou Krusky. Todos vocês já teriam morrido de fome se eu não tivesse encontrado comida para vocês. E você acabará sendo carne de leão, ou morrerá de exaustão se não me ouvir. Não que isso seria uma grande perda. Demais não prestaram atenção à sua última provocação. Na verdade, todos eles vinham discutindo tanto por tanto tempo que realmente prestavam pouca atenção uns aos outros. Com exceção de Pebres e Toca, todos se detestavam cordialmente e só permaneciam unidos porque temiam separar-se. Lentamente, Pebres abaixou seu volume ao chão. Tuco seguiu, e então veio Krusky, e finalmente Blueber, que permaneceu em silêncio por um momento, olhando para suas roupas desreputadas. Meu Deus! Exclamou ele finalmente. Olhe para mim, este terno. Veja-o, custou-me 20 guinéus. Arruinado, arruinado, não renderia 1 centavo por libra. Que se dane suas roupas! Exclamou Krusky. Aqui estamos, perdidos, famintos, constantemente ameaçados por animais selvagens, quem sabe, por canibais, com flora desaparecida na selva. E o senhor consegue ficar aí parado falando sobre seu terno de 20 guinéus. Você me cansa, Blueber, mas vamos lá. É como se estivéssemos nos mudando. Para que lado? Perguntou Tuco. Para o oeste, é claro, respondeu Krusky. A costa está ali, e não nos resta outra alternativa senão tentar alcançá-la. Não podemos alcançá-lo indo para o leste, rugiu Pebres. E aqui estamos, e é isso. Quem disse que poderíamos? Exigiu Krusky. Bem, viajamos para o leste o dia inteiro ontem, disse Pebres. Eu sempre soube que algo estava errado, e agora finalmente entendi o que era. Tuco olhou para seu sócio com estupefação. O que você quer dizer? Ele rosnou. O que o leva a pensar que estávamos viajando para o leste? É bastante simples, respondeu Pebres.
e posso prová-lo. Porque esta facção aqui sabe muito mais do que o resto de nós. Temos viajado diretamente para o interior desde que os negros nos abandonaram. Ele acenou com a cabeça em direção ao russo, que estava com as mãos na cintura, observando o outro com curiosidade. Se o senhor acha que estou levando na direção errada, Pebres, disse Kraski, basta virar e ir para o outro lado, mas eu continuarei no caminho que temos seguido, que é o caminho certo. Não é a maneira correta, retrucou Pebres, e eu vou lhe mostrar. Prestem atenção, quando se viaja para o oeste, o sol está à sua esquerda, não é mesmo? Ou seja, durante todo o meio do dia. Bem, desde que estamos viajando sem os negros, o sol tem estado à nossa direita. Eu sempre achei que algo estava errado, mas nunca consegui descobrir o que até agora. É evidente como o nariz em seu rosto. Estivemos viajando rumo ao leste, em linha reta. Meu Deus! Exclamou Toco. Temos, a leste. E este sujeito pensa que sabe tudo. Oi! Gemeu Blubber. E teremos que andar tudo de volta novamente, mais uma vez. Kraski riu e se virou para retomar a marcha na direção que havia escolhido. Sigam por conta própria, se assim desejarem, disse ele. E enquanto viajam, reflitam sobre o fato de estarem ao sul do Equador. Portanto, o sol está sempre ao norte, o que, no entanto, não altera seu hábito antiquado de se pôr no oeste. Blubber foi o primeiro a compreender a veracidade da declaração de Kraski. Vamos, rapazes, disse ele. Cal estava certo, e virou-se, seguindo o russo. Pebres coçava a cabeça, completamente perplexo com o problema intrigante, sobre o qual Tok também refletia profundamente. Atualmente, este último se virou em direção a Blubber e Kraski. Vamos, John, disse ele a Pebres. Não entendo, mas acho que eles estão certos. Eles estão indo diretamente para onde o sol se pôs ontem à noite, e isso certamente deve ser oeste. Com sua teoria vacilante, Pebres seguiu Tok, embora permanecesse descrente. Os 4 homens, famintos e com os pés doloridos, haviam arrastado seu caminho exausto pela trilha da selva em direção ao oeste por várias horas, em vão, na busca por caça. Sem experiência nas habilidades da selva, eles prosseguiram tropeçando. Poderia haver, por todos os lados, carnívoros ferozes ou guerreiros selvagens, mas tão embotadas são as faculdades perceptivas do homem civilizado que o inimigo mais flagrante poderia persegui-los sem ser percebido. E assim foi que, pouco depois do meio-dia, ao atravessarem uma pequena clareira, o sibilo de uma flecha que mal passou pela cabeça de Blubber os fez parar abruptamente, tomados pelo terror. Com um grito estridente de terror, o judeu desabou no chão. Kraski ergueu seu fuzil ao ombro e disparou. Ali! Ele exclamou, atrás daqueles arbustos. Então outra flecha, vinda de outra direção, perfurou seu antebraço. Pebres e Toco, corpulentos e pesados, entraram em ação com menos celeridade que o russo, mas, como ele, não demonstraram qualquer indício de medo. Abaixem-se, gritou Kraski, acompanhando a ação com a palavra. Deite-se e deixe que eles o tenham. Mal haviam os 3 homens se abaixado na grama alta quando uma vintena de caçadores pigmeus surgiu em campo aberto, e uma saraivada de flechas uniu acima dos homens prostrados. Enquanto de uma árvore próxima 2 olhos cinza-aço observavam a emboscada. Blubber jazia de bruços, com o rosto enterrado nos braços, seu fuzil inútil ao lado, enquanto Kraski, Pebres e Toco, lutando por suas vidas, despejavam chumbo sobre a horda de pigmeus gritantes. Kraski e Pebres derrubaram cada um nativo com seus rifles, e então o inimigo se retirou para a segurança protetora da selva circundante. Por um momento, houve uma cessação das hostilidades. Reinava um silêncio absoluto, até que uma voz rompeu a quietude, vinda da verdura de um gigante florestal próximo. Não atirem até que eu lhes diga, disse, em inglês, e eu o salvarei. Blubber ergueu a cabeça. Venha rápido, venham depressa. Ele gritou, não vamos atirar, salve-me, salve-me, e eu lhe darei 5 libras. Da árvore de onde a voz havia emanado, surgiu uma única nota assobiada, baixa e prolongada, seguida de um período de silêncio. Os pigmeus, momentaneamente surpresos pela voz misteriosa emanando da folhagem de uma árvore, cessaram suas atividades, mas, logo em seguida, não ouvindo nada que despertasse seu medo, emergiram da cobertura dos arbustos e lançaram outra salva de flechas em direção aos 4 homens deitados entre as gramíneas na clareira. Simultaneamente, a figura de um gigante branco saltou dos galhos inferiores de um patriarca da selva, enquanto um grande leão de juba negra surgiu da mata abaixo. Olá! Gritou Blubber. Invamente enterrou o rosto nos braços. Por um instante, os pigmeus permaneceram aterrorizados. E então seu líder gritou, é Tarzan, e virou-se, fugindo para a selva. Sim, é Tarzan, Tarzan dos macacos, exclamou Lord Greystoke. É Tarzan e o leão dourado, mas ele falava no dialeto dos pigmeus, e os brancos não entendiam nenhuma palavra do que ele dizia. Então,
Esse voltou para eles. Os Gomangani partiram, disse ele, levante-se. Os 4 homens se levantaram com dificuldade. Quem é você e o que está fazendo aqui? Exigiu Tarzan dos macacos. Mas não preciso perguntar quem o senhor é. Vocês são os homens que me drogaram e me deixaram indefeso em seu acampamento, presa do primeiro leão que passasse ou de um nativo selvagem. Blubber cambaleou para a frente, esfregando as palmas das mãos, encolhendo-se sorrindo. Olá, olá, senhor Tarzan, não o conhecemos. Nefervou de Veedid Vatveedam, Red Vea não it vastazão afidepis. Salve-me, 10 libras 20 libras qualquer quantia, defina seu próprio preço. Salve-me, e será seu. Tarzan ignorou o judeu e voltou-se para os demais. Estou procurando por um dos seus homens, disse ele. Um negro chamado Luvini. Ele matou minha esposa. Onde ele está? Não sabemos nada disso, disse Kraski. Luvini nos traiu e nos abandonou. Sua esposa e outra mulher branca estavam em nosso acampamento no momento. Nenhum de nós sabe o que aconteceu com eles. Eles estavam atrás de nós quando tomamos nossa posição para defender o acampamento de nossos homens e dos escravos dos árabes. Seus vazirs estavam lá. Após a retirada do inimigo, constatamos que as 2 mulheres haviam desaparecido. Não sabemos o que aconteceu com eles. Estamos à procura deles agora. Meu vazir me disse o mesmo, disse Tarzan. Mas você viu algo de Luvini desde então? Não, não temos, respondeu Kraski. O que o senhor está fazendo aqui? Exigiu Tarzan. Viemos com o senhor Blubber em uma expedição científica, respondeu o russo. Tivemos muitos problemas. Nossos chefes, Ascaris e carregadores se amotinaram e desertaram. Estamos absolutamente sozinhos e desamparados. Olá, olá, gritou Blubber. Salvem-nos, salve-nos. Mas mantenha o leão afastado. Ele me deixa nervoso. Ele não lhe fará mal a menos que eu o mande, disse Tarzan. Den, por favor, não diga a ele para fazer isso, implorou Blubber. Aonde o senhor deseja ir? Perguntou Tarzan. Estamos tentando retornar à costa, respondeu Kraski. E de lá, a Londres. Venha comigo, disse Tarzan. Possivelmente posso ajudá-lo. O senhor não merece, mas não posso ver homens brancos perecerem aqui na selva. Eles o seguiram em direção ao oeste. Naquela noite, acamparam ao lado de um pequeno riacho na selva. Foi difícil para os 4 londrinos se acostumarem com a presença do grande leão, e Blubber estava em um estado de terror palpável. Enquanto se agachavam ao redor da fogueira após a refeição noturna, que Tarzan havia providenciado, Kraski sugeriu que se dedicassem a construir algum tipo de abrigo contra as feras selvagens. Não será necessário, disse Tarzan. J.A. Debal já o protegerá. Ele dormirá aqui ao lado de Tarzan dos macacos. E o que um de nós não ouvir, o outro ouvirá. Blubber suspirou. Meu Deus! Ele exclamou. Eu deveria dar 10 libras por uma noite de sono. Pode tê-lo esta noite por menos do que isso, respondeu Tarzan, pois nada lhe acontecerá enquanto J.A. Debalja e eu estivermos aqui. Bem, acho que vou dizer boa noite, disse o judeu, e afastando-se alguns passos do fogo, enroscou-se e logo adormeceu. Turco e Pebre seguiram o exemplo, e logo após Kraski também. Enquanto o russo jazia, semi-dormindo, com os olhos parcialmente abertos, viu o homem macaco levantar-se da posição agachada que mantivera diante da fogueira e voltar-se para uma árvore próxima. Ao fazer isso, algo caiu de sob seu pano de cintura, um pequeno saco feito de peles, um pequeno saco, protuberante com seu conteúdo. Kraski, agora completamente desperto, observou enquanto o homem macaco se afastava a uma curta distância, acompanhado por J.A. Debalja, e se deitava para dormir. O grande leão se enroscou ao lado do homem prostrado, e logo o russo se certificou de que ambos dormiam. Imediatamente, ele começou a rastejar, furtiva e lentamente, em direção ao pequeno pacote que jazia ao lado da fogueira. A cada passo que dava, ele fazia uma pausa e observava as figuras reclinadas das 2 feras ferozes à sua frente, mas ambas continuavam a dormir pacificamente. Finalmente, o russo conseguiu alcançar e agarrar o saco, puxando-o para si e enfiando-o rapidamente dentro da camisa. Então, esse virou e rastejou lenta e cuidadosamente de volta para seu lugar além da fogueira. Ali, deitado com a cabeça apoiada em um braço como se estivesse em sono profundo, ele apalpou cuidadosamente o saco com os dedos da mão esquerda. Parecem seixos, murmurou para si mesmo, e sem dúvida é o que são, para a ornamentação bárbara deste selvagem bárbaro que é um pai da Inglaterra. Parece impossível que essa fera selvagem tenha se sentado na câmara dos lords. Silenciosamente, Kraski desfez o nó que mantinha a boca do saco fechada e, um momento depois, deixou uma porção do conteúdo escorrer para sua palma aberta. Meu Deus! Exclamou ele. Diamantes! Com avidez, ele os despejou e se deleitou com eles. Grandes pedras cintilantes de primeira água. 5 libras de diamantes brancos e puros,
representando uma fortuna tão fabulosa que a própria contemplação dela atordoava o russo. Meu Deus! Repetiu ele. A riqueza de Cressos em minhas mãos. Rapidamente, ele juntou as pedras e as recolocou no saco, sempre com um olho em Tarzan e J.A. Debalja. Mas nenhum dos dois se moveu, e logo ele as havia devolvido todas ao saco e colocado o pacote dentro da camisa. Amanhã, ele murmurou. Amanhã queria Deus que eu tivesse a coragem de tentar esta noite. Na manhã seguinte, Tarzan, acompanhado pelos 4 londrinos, aproximou-se de uma aldeia grande e fortificada, contendo muitas cabanas. Ele foi recebido não apenas com graça, mas com a deferência devida a um imperador. Os brancos ficaram impressionados com a atitude do chefe negro e seus guerreiros quando Tarzan foi conduzido à sua presença. Após a cerimônia habitual ter sido realizada, Tarzan virou-se e acenou com a mão em direção aos 4 europeus. Estes são meus amigos, disse ele ao chefe negro, e desejam chegar à costa em segurança. Envie com eles, então, guerreiros suficientes para alimentá-los e protegê-los durante a jornada. Sou eu, Tarzan dos Macacos. Quem solicita este favor? Tarzan dos Macacos. O grande chefe, senhor da selva, só precisa ordenar, respondeu o negro. Bom, exclamou Tarzan, alimente-os bem e trate-os bem. Tenho outros assuntos a tratar e talvez não possa permanecer. Seus ventres serão saciados, e eles alcançarão a costa ilesos, respondeu o chefe. Sem uma palavra de despedida, sem sequer um sinal de que percebera a existência deles, Tarzan dos Macacos desapareceu da vista dos 4 europeus, enquanto J.A. Debalja, o leão dourado, caminhava em seus calcanhares. Juntos na caçada, o homem e o grande leão trilharam os caminhos rumo ao lar. Krask passou uma noite sem dormir. Ele não pôde deixar de perceber que, mais cedo ou mais tarde, Tarzan descobriria a perda de sua bolsa de diamantes e que retornaria para exigir uma prestação de contas dos 4 londrinos que ele havia feito amizade. E assim foi que, com a primeira faixa da aurora iluminando o horizonte oriental, o russo levantou-se de seu leito de gramíneas secas dentro da cabana que lhe fora designada e a Blueber pelo chefe, e esgueirou-se furtivamente para a rua da aldeia. Meu Deus! Murmurou para si mesmo. Há apenas uma chance em 1000 de que eu consiga alcançar a costa sozinho, mas isto... E ele pressionou a mão sobre a sacola de diamantes que repousava dentro de sua camisa. Mas isto vale cada esforço, mesmo que seja à custa da vida. A fortuna de 1000 reis. Meu Deus! O que eu não poderia fazer com ela em Londres, Paris e Nova York? Sorrateiramente, ele se afastou da aldeia, e logo a vegetação da selva além envolveu Krask, o russo, enquanto desaparecia para sempre das vidas de seus companheiros. Blueber foi o primeiro a descobrir a ausência de Krask, pois, embora não houvesse amor entre os dois, eles haviam sido reunidos devido à amizade de Pebres e Topo. Você viu o Cal esta manhã? Ele perguntou a Pebres enquanto os 3 homens se reuniam em torno da panela contendo o ensopado desagradável que lhes fora trazido para o café da manhã. Não, disse Pebres. Ele já deve estar dormindo. Ele não está na cabana, respondeu Blueber. Ele não estava lá quando acordei. Ele pode se cuidar sozinho, rosnou Toca, retomando seu café da manhã. É provável que o encontre com algumas das damas. E ele sorriu em apreciação de sua pequena piada sobre a conhecida fraqueza de Krask. Eles haviam terminado o café da manhã e tentavam comunicar-se com alguns dos guerreiros, na tentativa de saber quando o chefe propunha que partissem para a costa, e Krask ainda não havia dado sinal de vida. Neste momento, Blueber estava consideravelmente preocupado, não com a segurança de Krask, mas com a sua própria, pois, se algo pudesse acontecer a Krask nesta vila amistosa nas horas silenciosas da noite, um destino semelhante poderia alcançá-lo. Ao fazer essa sugestão aos outros, ela também lhes deu o que pensar, de modo que havia 3 homens bastante apreensivos que procuraram uma audiência com o chefe. Por meio de sinais em inglês pidgin, além de dialeto nativo distorcido, do qual cada um dos 3 compreendia uma ou 2 palavras, conseguiram transmitir ao chefe a informação de que Krask havia desaparecido e que desejavam saber o que acontecerá com ele. O chefe, naturalmente, estava tão perplexo quanto eles e imediatamente instituiu uma busca minuciosa na aldeia, com o resultado de que logo se constatou que Krask não estava dentro da paliçada, e pouco depois foram descobertas pegadas que levavam através do portão da aldeia para a selva. Meu Deus! Exclamou Blueber. Ele saiu por ali, e foi sozinho, no meio da noite. Ele deve ter enlouquecido. Gordo! Gritou o Topo. Por que ele faria isso? Não perdeu nada, não é? Perguntou Pebres aos outros 2. Ele pode ter roubado algo. Olá, olá, o que temos de roubar? Exclamou Blueber. Nossas armas, nossa munição estão aqui ao nosso lado. Ele não os levou, além da dose. Não temos nada de valor, exceto meu terno de 20 guinéus. Mas por que ele fez isso? Exigiu Pebres. Ele deve ter estado andando dormindo,
disse To, e essa foi a explicação mais próxima que os três conseguiram chegar sobre o misterioso desaparecimento de Krusky. 1 hora depois, partiram em direção à costa sob a proteção de uma companhia de guerreiros do chefe. Krusky, com seu fuzil pendurado sobre o ombro, avançava obstinadamente pela trilha na selva, empunhando uma pesada pistola automática em sua mão direita. Seus ouvidos estavam constantemente atentos à primeira indicação de perseguição, bem como a quaisquer outros perigos que pudessem espreitar à frente ou em ambos